Esperar um pouquinho. Aí, começou. Beleza, pessoal, eu estou gravando a aula. Ela vai ficar disponibilizada depois, para vocês assistirem, se quiserem. A aula de hoje, né, o experimento de hoje é um experimento sobre 4 dispositivos interessantes, que é o multiplexador, o demultiplexador, o codificador e o decodificador. São 4 circuitos em pares, né? São 2 pares de circuitos, MUX-DEMUX, junto com o encoder e decoder. A gente vai ver o funcionamento deles. A primeira vez que eu queria falar era... Eu dei uma olhada por alto aqui nos pré-relatórios que vocês me enviaram. Eu achei muito baixa a adesão, tá? Foram poucas entregas e eu esperava que vocês tivessem mandado, né, o pré-relatório para eu poder dar um retorno. Não consegui dar o retorno em todos os pré-relatórios que me enviaram agora. Na verdade, eu vou ter que me reorganizar aqui minha agenda para fazer isso talvez no fim de semana, no domingo, porque entre o horário de almoço fica muito complicado aqui com minha filha. Aí eu tenho pouco tempo na hora do almoço para dar esse retorno. Mas talvez com um monitor na disciplina a gente consiga se organizar para agilizar esse processo. A ideia é que antes da aula eu já dei um retorno para vocês sobre o que vocês escreveram, falar se está certo, está errado, o que precisa revisar, o que tá legal, o que pode reaproveitar, né? E aí quando a gente chegar na aula eu poder trabalhar de maneira mais intensa. Então, dada essa minha percepção, né, de que não teve muita entrega do pré-relatório, eu vou fazer aqui uma revisão sobre esses dispositivos, o multiplexador e o DEMUX, para a gente começar a trabalhar. Vamos ver se vai aqui, minha tela. Beleza. Então, vamos lá. A aula de hoje, então, é sobre multiplexador. E demultiplexadores também, né? Vocês devem ter estudado lá no pré-relatório que o multiplexador, representado pelo símbolo de um losango, ele é um dispositivo que tem 2 elevado a n entradas, com n bits de seleção para uma saída. A ideia do multiplexador é, então, rotear os dados, rotear a informação que chega para uma saída. E a gente vai escolher o bit, né, que vai ser transmitido através dos bits de seleção. Então, o select pode assumir qualquer valor de 0 até n-1. Então, por exemplo, para n igual a 2, aqui com 4 entradas, nós temos os valores de 00, 01, 10 e 11. E aí, cada uma dessas entradas vai me selecionar, a saída vai ser selecionada a partir das entradas. Então, a saída é S, vai receber o valor de A. Em 01, a saída S vai receber o valor de B. Nesse caso aqui, a saída S vai receber o valor de C. E aqui o S vai receber o valor de D. Certo, então isso aqui é a base do multiplexador. Agora o demultiplexador, DEMUX, mais simples, a gente vai representar ele com um símbolo justamente ao contrário, né, espelhado na verdade, indicando que eu vou ter uma entrada apenas e 2 elevado a n saídas. 2 elevado a n saídas. Com também n bits de seleção. A ideia é que os bits de seleção eles representem o índice da saída que eu queira rotear o meu dado de entrada. Então, para o índice 0, meu bit de seleção vai estar em 00. Para o índice 1 eu escolho 01. Para o índice 2, 10. E para o índice 3, o 11. Representando, então, as escolhas de formato de números em binário, né? Para o 00, então, eu vou ter que a saída 0, S0, aqui eu vou chamar de S0, S1, S2, S3. S fica a mesma coisa que select, né? Eu vou chamar de O de saída, a de output. Não, também ficou ruim. Vou
chamar de F, igual a gente estava chamando, F0, F1, F2 e F3. Eu vou ter uma entrada E e um bit de seleção select. Então, S0, quando a escolha é 00, S0 recebe, então, o valor E de entrada. Quando é 01, S1 recebe o E. E quando for 2, S2 recebe o E. E 3, S3 recebe o E. Quando o canal não estiver selecionado, é 0 para os demais, tá? Então, esse é o princípio de atuação do multiplexador e do demux. Já o decodificador, alguma dúvida até aqui, gente? Eu vou deixar aqui as minhas... o chat aberto, que aí eu consigo ver o que vocês estão falando. O Kleber falando aqui que o Mota é o capitão do time de CS, hein? Bacana. Hoje tem jogo, Kleber? Concentração aí, tá na torcida, hein? Hoje não, né? Quando jogar, então aí na torcida. Vamos vencer isso aí. Então vamos ver aqui o codificador e o decodificador. Encoder e o decoder em inglês. O codificador é um bloquinho que vai receber como entrada 2 elevado a n bits de entrada, então da mesma forma que o multiplexador, né? E ele vai sair n bits de saída. E ele vai, então, codificar, reduzir a quantidade de informações, né? Condensar essa quantidade de bits em menos bits. Então, se eu tenho 4 entradas, eu vou codificar em 2 saídas. Se eu tiver 8 entradas, eu codifico em 3 saídas. E aí, essa codificação é uma codificação bem simples. A Bárbara está perguntando se o pré-relatório vale nota, né? Bárbara, por enquanto, eu não estou cobrando nota do pré. Você vê lá no plano de ensino que não tem nenhuma nota reservada para o pré-relatório, porque o pré-relatório, na verdade, é uma preparação para o relatório. Mas como a adesão está muito baixa, talvez eu tenha que modificar lá o plano de ensino para cobrar 20%, talvez, alguma coisa assim, da nota final, né? Só a questão da entrega e tudo, porque é mais para motivar o pessoal a fazer o pré. Mas, por enquanto, não está valendo nada da nota, não. Vamos ver como é que é a próxima iteração, mas a minha sugestão é que vocês façam mesmo o pré-relatório e, assim, se eu continuar percebendo que o pré-relatório não está sendo feito, eu vou ter que cobrar nota por conta do pré-relatório para incentivar vocês a fazerem. Então, vamos lá. O codificador aqui, ele vai, então, diminuir a quantidade de bits, mas vai mantendo a mesma quantidade de informação. A ideia é que ele te indique, né, qual que é o bit de entrada que é igual a 1. Então, num codificador, apenas um bit pode estar válido por vez. Então, se eu tiver, por exemplo, as entradas 0, 1, 0, 0, e aqui eu tenho os índices 0, 1, 2 e 3, a saída vai ser o número 1, representando que é o índice da entrada 1, que está com um bit ativo. Então, o valor aqui, em 2 bits, né, porque eu tenho 4 entradas, vai ser 0, 1. Que representa o número 1. Agora, se eu tiver a entrada 1 aqui no 2, né, aí a saída, então, vai para 1, 0, representando o número 2 em binário. Tá? Então, indicando que esse bit aqui está ativo. Só que, pessoal, nós não temos controle sobre as entradas. As entradas podem assumir qualquer valor. Então, imagine se acontece o seguinte caso. Tem um 1 no índice 0 e tem um 1 no 2. Qual que eu vou mostrar para o usuário na saída? Será que é o 0 ou será que é o 2? Aí depende da implementação. E aí vem o que a gente chama de codificador de prioridade. O codificador de prioridade,
ele vai dar prioridade para os bits que tiverem maior significância e vai anular, ou então vai deixar de lado os bits de menor significância. Então, quando eu tenho o bit mais significativo aqui, por exemplo, o bit 2, que é o mais significativo, esse cara é mais significativo do que esse aqui. Então, ele prevalece e o valor 2 vai ser mantido. Se esse cara ainda está presente, e aí o bit 3, né, o bit da entrada 3, vai para 1, a saída muda para 1, indicando que a saída 3, indicando que a entrada 3 tem alguma coisa presente, né, tem o valor 1 presente, mas as demais ele ignorou, né, porque esse aqui é o mais prioritário neste momento. E aí, quando a saída 3 vai para 0, ele pega imediatamente o valor menos prioritário logo abaixo. Então, ele volta para 2. O decodificador é um circuito que faz o contrário. O decodificador pega um valor codificado em alguns bits, né? Então, por exemplo, n bits, e expande isso aí para 2 elevado a n bits. Então, a entrada E gera a saída, uma das saídas ativas por vez. Então, a entrada E tem os valores, por exemplo, aqui eu tenho 4 saídas, então E tem 2 bits. Então, vai ser os valores 00, 01, 10 e 11. No caso do 00, S0 vai valer 1 e todos os demais 0. No caso do 01, S1 vai valer 1. No caso do 10, S2 vale 1. No caso do 3, o S3 vale 1. E 0 para os demais. Então, esse é o decoder. O decoder não tem problema de prioridade porque a gente tem as entradas muito bem definidas, né? Elas são bem comportadinhas e seguem essa lógica aqui. Então não precisa da questão da prioridade que a gente tinha no encoder. Deixa eu mostrar agora para vocês como é que funciona no LogSim. Abriu aí já? Sim, professor. Beleza. Então, estamos aqui no LogSim, no pré-relatório do experimento 2. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento primeiro do MUX e do DMUX e mostrar alguns detalhes de implementação. Pessoal, olha só, as entradas, quando você cria uma entrada, você pode, se você quiser, aumentar a largura de bits dessa entrada. Então, se eu pegar aqui e botar 2 bits para essa entrada, ele vai aparecer 2 bits aqui. Se eu quiser uma palavra de 8 bits, ele mostra os 8 bits aqui no meu circuito. Então, como nesse caso aqui os fios são de 2 bits, eu vou botar o tamanho adequado. E aí, com a ferramenta Poke, eu posso mudar, né, cada um desses bits clicando em cima deles. Então, o multiplexador e o DMUX, como eu falei, eles são dispositivos de roteamento. Então, quando a bit de seleção é 0, ó, só a I0, só a entrada 0, que é roteada para a saída. Todas as demais, ó, elas não passam. No 01, o 0 não passa, só o 1 que passa, né? No 2, é o 2 que passa, todos os demais não passam. E no 3, nós temos apenas o bit 3 que passa. O DMUX, de maneira complementar, né, vai pegar o bit que chega aqui e vai redirecionar ele para uma das entradas e o número do índice é identificado pela entrada. Então, o 0 manda lá para o 0, o 1 para o 1, o 2 para o 2 e por aí vai. Beleza. O decodificador e o encoder, eles são um pouco mais complexos porque o circuito deles aqui no LogSim tem algumas saídas, inclusive que eu vi de alguns pré-relatórios de vocês, que vocês colocaram o relatório completo, né? Tipo assim, a leitura de todas as entradas e saídas. Mas, a princípio, o encoder e o decoder só precisa fazer a análise que eu fiz agora aqui no quadro, né, com vocês. Então, mas no LogSim ele tem mais pinos do que só aqueles. Então, o codificador de prioridade tem 2 elevado a n entradas para n saídas. E aí, quando você bota o mouse aqui em cima, ó, você vê o nome da entrada, né? Então, aqui tem entrada 0 até a entrada 3.
E a saída, ele chama assim, ó, endereço do valor 1 mais significativo na entrada. Então, o endereço, ele está chamando, é o número, é um índice dessa porta de entrada. E aqui começa com 0, 0, 1, 2, 3. Então, se esse cara de baixo aqui está ativado, ele vai sair o número 3 nesse fio preto aqui. Eu botei um display só para a gente ver o que tem nesse fio preto. Aqui é o número 3, tá? Mas é a representação dos 2 bits, né? 1, 1. Se eu pego aqui, por exemplo, esse cara aqui, que é o 1, vai ser o 0, 1, né, na saída. Além disso, esse codificador de prioridade do LogSim tem duas entradas aqui. Uma entrada chamada Enable, que é para habilitar o componente ou desabilitar. Eu coloquei uma constante igual a 1. E tem uma saída aqui em cima, que é para mostrar se nenhuma das entradas está em... Se todas as entradas estão em 0. Porque lembra, o codificador de prioridade, ele tem uma saída indeterminada para quando todas as entradas são iguais a 0. Né? Por quê? Porque se o primeiro estiver ativo, a saída é 0, 0. Se o último estiver ativo, a saída é 1, 1, e todos os valores intermediários no meio. Mas se não tem nenhuma entrada ativa, a saída é indeterminada. E aí você pode escolher você pode detectar se essa saída, esse caso, né, específico de saída indeterminada com esse fio aqui, que é ele chama de Enable Output. Então ele vale 1 se nenhuma entrada estiver em 1. Ou seja, ele é 1 somente no caso onde está tudo 0 na entrada. Na hora que você bota o primeiro igual a 1, ele vai para 0. Enfim, eu nem usei esse sinal, então eu deletei daqui para ele não atrapalhar a nossa vista. O que eu usei foi esse cara aqui, que é o Group Select. O Group Select é exatamente o contrário desse cara aqui, do Enable Output. Ele vai para 1 quando tiver pelo menos uma entrada em 1. Aí eu usei ele para usar no habilitador do decoder, né? Porque o decoder também sofre do mesmo problema. Se você não tiver nenhum, quer dizer, você não tem como deixar todas as saídas em 0, a não ser que você desabilite o módulo. E aí eu botei essa entrada enable aqui, que é para habilitar o módulo somente quando eu tiver uma entrada disponível aqui no meu codificador de prioridade. Então vamos primeiro para o codificador. O codificador de prioridade, ele pega o bit mais significativo. Então, se eu pegar esse aqui, ele vai sair o valor 01. Mas se eu selecionar qualquer valor menos prioritário, menos significativo, ele não muda o seu estado. Mas se eu selecionar um valor mais significativo, ele muda o estado. Vai lá para o estado 3. Não o estado 3, mas a sua saída, né? Já o decodificador vai habilitar, vai levar a saída para 1 no número que você colocar aqui na entrada, né? Essa é uma entrada de 2 bits, e esses 2 bits, então, representam um valor binário, que tenha o significado do índice que vai estar habilitado. Então, se eu colocar o valor 2 aqui, e ele estiver habilitado, somente o fio 2 vai estar habilitado. Tá? Então, ele funciona dessa forma. Beleza. Alguma dúvida sobre codificador e decodificador? Agora. Rodrigo está perguntando, ao invés de 4 saídas no decoder, funcionaria colocar uma saída de 2 bits? Funciona. Ah, não, de 2 bits não dá, né? Igual o multiplexador. O multiplexador, você pode, de fato, né, rotear sinais aqui de 1 bit ou fazer o roteamento de sinais multibit. Por exemplo, botar entradas, cada uma dessas entradas de 2, 3, 4, 5, 6, 7, N bits que você quiser aqui. Tá? O decodificador, não. O decodificador, ele sempre é uma saída de 1 bit aqui. N, quer dizer, 2 elevado a N, saídas de 1 bit. Ele não tem essa opção. Boa pergunta, Rodrigo. Obrigado. Então, beleza. Vamos então ao roteiro do experimento 2, que a primeira parte é uma parte demonstrativa. Eu espero não passar das 15 horas, porque a partir das 15 horas eu quero que vocês trabalhem. Então, eu vou fazer aqui, eu vou usar esses componentes para simplificar circuitos, para a gente usar esses multiplexadores na síntese de circuitos lógicos. E para começar, eu queria explicar primeiro uma notação nova que eu estou colocando aqui. É a notação do somatório. Então, a parte 1 do experimento é simular o circuito que implementa a tabela verdade somatório de 0,3 a 5. O que é isso, né? Vamos lá. Deixa eu botar aqui
a tela com as minhas anotações. Então, sobre essa representação, quando eu falo uma tabela verdade, uma função f que tem a função de somatório 0,3 a 5, eu estou me referindo à tabela verdade com n entradas, e essas n entradas que eu possa codificar até o min termo, eu já estou usando o termo técnico, o min termo até o número 5. O número 5, aí eu pergunto para vocês, coloquem aí no chat a resposta, se vocês souberem. O número 5, ele é representado em binário com quantos bits? Perfeito, 3 bits, 1, 0, 1. Então, eu vou ter 3 entradas, A, B, C. Então, para determinar o número de entradas nessa notação, você sempre pega o número maior, aqui, transforma ele para binário e vê que ele precisa, então, de 3 bits. E aí são as 3 entradas. O número, de fato, ele representa o índice da tabela verdade, no qual aquela tabela vale 1. Todos os números que não estão citados aqui no somatório são números que valem 0. Então, para a minha tabela verdade, por exemplo, 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 111. Para essa tabela verdade, a minha saída f, através do somatório, eu vou indicar quais são as posições que valem 1. Então, a posição 0... Opa, aqui vai. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a posição 0 vale 1, depois a posição 3 vale 1, a posição 3 até 5, né? Então, 3, 4 e 5. Então, aqui vale 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 e 0. Então, essa é a minha tabela verdade extraída dessa notação compacta desse somatório. Então, isso aqui é uma notação bem prática, bem compacta para a gente trabalhar com tabela verdade. E aí, beleza, eu posso pegar esse circuito e implementar ele lá no Logsim, vai dar um circuito gigantesco. Mas aqui eu vou ensinar para vocês um conceito de introdução de variáveis na saída. Então, eu quero introduzir, ou então quero escrever a minha saída em função das minhas variáveis de entrada. Existem 2 métodos para isso. O primeiro método é um método visual. Esse método visual permite a gente comparar visualmente o valor da saída com uma das entradas, geralmente a menos significativa, e estabelecer o valor da saída. Então, nesse método aqui, eu vou escrever o valor da função f, né, da saída f, em função da entrada c. Tá? Então, eu vou introduzir aqui a variável c dentro de f. Por isso que a gente chama de variáveis introduzidas. Como é que eu faço isso? Eu vou comparar pares de linha, de 2 em 2 linhas. Por que pares de linha? Porque são as linhas, né? Cada par de linhas tem os bits mais significativos todos iguais. Opa, que assim ficou bem fora. Porque tem os bits mais significativos todos iguais. Então perceba que aqui, ó, nessas 2 linhas aqui, o A e o B tem o mesmo valor, é tudo 0, 0. Só o C que muda. De novo, aqui nessa segunda linha, nesse segundo par de linhas, o A e o B tem valor 0, 1, ou seja, eles se mantêm constantes. Somente o C que muda. E agora eu vou comparar os pares de linha, então, por exemplo, essa função aqui, com a variável C. E aí eu vejo o seguinte, o 0 foi para 1 e o 1 foi para 0. Ou seja, a saída F, nesse caso, é nada mais do que o C ao contrário. É o C barra. Segunda linha, eu comparo esse par com esse par. E aí eu percebo que eles são exatamente iguais. O 0 foi para 0 e o 1 foi para 1. Então, essa saída é C. Terceira linha, eu comparo C com a saída F, que é 1 e 1. Nesse caso, você percebe que, independente do valor da entrada C, a saída é sempre 1. Então, a saída sendo sempre 1,
o valor aqui que eu vou colocar em f é fixo em 1. O último caso, vocês já podem deduzir, então, que independente do valor de entrada, a saída é sempre 0. Ah, é. Obrigado, Bárbara. É C, né? Eu falei C e escrevi errado. Então, nesse último caso aqui, a saída é sempre 0, então eu vou colocar 0 aqui. Esse é um método visual, funciona muito bem para apenas uma variável introduzida. Então, é um método fácil, direto, você vai separar a cada par de linhas, você vai extrair uma saída. Esse método é muito legal e muito apropriado para a gente implementar esse circuito usando o multiplexador. E aí, como é que eu faço? Nessa leitura aqui, o multiplexador, né, primeiro... vamos lá. Então, nessa estratégia aqui, o que a gente vai fazer? Olha só, a saída é função de C. E ela é função de C para as entradas constantes. Então, quando AB é igual a 0, 0, eu tenho que F é igual a C. Quando A e B é 0, 1, a saída é desculpa. Quando é 0, 0, a saída é C barra. Quando é 0, 1, a saída é C. Quando é 1, 0, a saída é 1. E quando é 1, 1, a saída é 0. Isso é bem a cara de um multiplexador, né? Então, se eu pegar um multiplexador e botar aqui com bits de seleção, os meus bits AB, então são 2 bits, né? N igual a 2, eu vou colocar aqui 4 entradas, e aí no índice 0, 1, 2 e 3, no índice 0, eu vou colocar o C barra. Então, vou colocar um C barra aqui, no índice 1 eu vou colocar o C, no índice 2 eu vou colocar um 1 fixo, e no índice 3 eu vou colocar o 0. Essa saída F, né, essa tabela verdade, pode ser implementada com um multiplexador usando essa técnica. Então fica muito fácil. Você primeiro reduz uma tabela verdade de 3 variáveis para 2 variáveis, e quando você for construir o circuito, essas 2 variáveis que ficaram para fora são os bits seletores. Então é maravilhoso. Existem outras formas também de fazer isso, tá? E aí esse é o primeiro método que eu chamei de método visual. Existe o segundo método, que é um método mais pragmático, tá? O método visual é, na verdade, um atalho, uma versão mais rápida desse método mais pragmático, mais repetitivo, que a gente consegue fazer, então, para qualquer caso, que é chamado do método da expressão. Vamos botar aqui, por expressão. Expressão booleana, né? Mas estou simplificando aqui por expressão. Então, eu vou pegar o mesmo caso, o mesmo circuito aqui, tá? Vamos lá. Botei demais. Então, A, B, C, F, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. E aí a saída era 0, né? 1, 2, 3, opa, desculpa. Era min termo 0, min termo 3, 4, 5 e o resto tudo 0. Beleza. Por expressão, como é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer uma reinterpretação dessas saídas aqui. Eu vou olhar para a variável C e onde tiver 0, eu vou substituir por C barra. Então aqui eu vou botar um C barra, onde tiver 1 eu vou botar C. Aqui é C barra, aqui é C. C barra, C. C barra, C. Isso aqui é bem mecânico, né? E aí, o método da expressão ele é obtido através da multiplicação dos elementos na linha, somado com os elementos do par da linha, né? Então, as linhas elas são juntadas através da soma. E aí, quando eu digo soma e multiplicação, na verdade, eu estou me referenciando às portas lógicas, né? Então, multiplicação é e a soma é ou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, primeiro multiplicar esse cara por esse. Vou botar uma outra cor aqui. Então, quando eu for passar para cá, isso está muito grosso, peraí. Esse cara multiplica com esse aqui multiplica com esse, e essas duas expressões resultantes eu vou somar. Tá? Então, como é que fica? Este aqui, C barra
multiplicado por este aqui, que é o 1, e a outra linha, então, ou C multiplicado por 0. Está certo? E aí eu posso simplificar essa expressão, né? Essa expressão, ela pode virar, olha só, qualquer coisa E1 é simplificado para qualquer coisa, porque o 1 ele não é predominante na porta E. Se eu tivesse um 0, ia puxar para 0, que é esse caso aqui. Qualquer coisa E0 vai para 0, então esse cara aqui pode ser simplificado para 0. Da mesma forma, né, qualquer coisa ou 0 também pode ser simplificado para qualquer coisa, porque o ou 0 aqui também não faz diferença na porta ou, o 1 que é predominante na porta ou. Então aqui vai virar C barra, essa é a simplificação dessa expressão. Da mesma forma, na linha de baixo, eu vou ter aqui, ó, C barra V0, C barra e 0, ou C e 1, ou C e 1. Isso aqui vai me resultar, então, esse cara aqui é simplificado, né, porque é E0, e esse cara fica, então, sendo C. Essas outras expressões aqui vai dar a mesma coisa, quer ver? Vamos lá. Aqui, ó, C barra E1 ou C e 1. Isso aqui pode ser simplificado para C barra ou C. E C barra ou C só tem duas possibilidades, né? Ou é 0, 1, ou é 1 e 0. E concordam comigo que qualquer uma dessas duas expressões, 1 ou 0, é sempre 1. Então, isso aqui é sempre 1. No caso do de baixo aqui, eu tenho uma situação parecida, né? Que é C barra e 0, ou C e 0, que resulta que é fácil, né, de chegar à conclusão que a saída é sempre 0. Então, olha só, os valores que eu obtive, C barra, C, 1 e 0, são exatamente os mesmos que eu obtive aqui em cima. C barra, C, 1 e 0. Só que agora eu fiz de maneira pragmática. E agora, a partir dessa segunda tabela verdade, eu consigo introduzir mais variáveis se eu quiser. Então, eu posso pegar essa mesma tabela verdade, agora eu vou escrever somente A e B, e a função f em função de c, igual eu tinha feito antes. Então, A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Né? Essas quatro linhas aqui, ó, são as quatro linhas desses conjuntos aqui, ó. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Beleza? Olhando somente aqui para o A e B, que o A e B é constante. Nesse caso aqui, a saída F, a gente viu que era C... Opa, como é que é? C barra C, 1 e 0. E aí, como o meu método é pragmático, meu método é repetitivo, meu método é algoritmizável, né? Eu consigo até programar esse método se eu quiser, eu posso repetir a mesma estratégia aqui para reduzir e introduzir mais uma variável. Fazer uma função introduzindo B dentro da saída. Então, F de B e C é o seguinte. Então, eu vou pegar esse cara, vou reinterpretar novamente, né? O B barra, aqui vai ser o B, aqui vai ser o B barra... Ué, cadê? Voltou. B barra, aqui vai ser o B. E aí, eu vou fazer o seguinte. Então, na linha eu multiplico e para juntar as duas linhas eu somo. Né? Então, vamos lá. B barra, deixa eu usar uma outra cor. B barra e C barra, ou B e C. E aqui embaixo é B barra e 1, ou B e 0. Então, o de baixo dá para simplificar aqui, ó, cortar esse cara, fica B barra. Opa. E o de cima, se você quiser, até a gente pode simplificar aqui para uma XNOR, né? Uma B, XNOR C. Mas não precisaria, né? Pode deixar como estava. E aí, gente, olha só, da mesma forma como eu fiz anteriormente, eu posso também implementar um multiplexador aqui, com duas entradas e um bit seletor. O que sobrou de seletor? Sobrou o A. Então, agora eu tenho duas entradas, né?
o B, o XNOR C, e o B barra aqui embaixo. E a minha função f é implementada dessa forma. Então, gente, dá para ver que a gente pode, usando o multiplexador, simplificar cada vez mais as nossas expressões. Tá? Gente, até aqui alguma dúvida? Eu imagino que vocês tenham um monte. Quando vocês começarem a trabalhar, vai começar a aparecer. Mas vamos lá. A segunda parte que eu queria mostrar para vocês é a parte de usar os decodificadores, né? O Rodrigo está perguntando, qual dos dois sistemas é mais simples? Essa é uma ótima pergunta, Rodrigo. É o seguinte, usar multiplexador é sempre muito bom, mas os multiplexadores, eles têm, a maneira como eles são implementados, eu até vi alguns de vocês no pré-relatório, vocês colocaram a implementação em portas lógicas de um multiplexador. Na verdade, o multiplexador ele não é implementado com circuito digital. O multiplexador, de fato, ele é implementado com transistores, assim como todas as portas lógicas, né? Mas ele é usando lógica de transistor. Então, toda aquela lógica digital que a gente usa para fazer o multiplexador, ela é simplificada com transistores de passagem. Que é literalmente, né, fazer um esqueminha, né? Um multiplexador é literalmente isso aqui, ó. Eu tenho duas chaves, que são transistores, e aí eu tenho o bit de controle aqui. Esse bit de controle atua nas duas chaves, né? De maneira complementar. Então, nesse aqui ele atua negado e no de cima ele atua de maneira positiva. Então, de tal forma que apenas uma dessas chaves vai estar ativa por vez. Então, quando eu quero 0, somente esse sinal passa. Quando eu quero 1, somente o sinal de baixo passa. Então, ele, de fato, internamente, na sua implementação analógica, ele é feito de maneira muito mais simples do que só usando as portas lógicas. Então, o multiplexador é um circuito combinacional muito otimizado. E eu sempre recomendo usar ele. O multiplexador, conforme ele vai crescendo, né, o número de seleção, o problema é que, conforme o número de entradas vai aumentando, né, e os bits de seleção vão aumentando, você precisa, por exemplo, um MUX de 4 entradas, você tem 4 chaves. E aí tem 4 sinais de ativação aqui, que são sinais um pouquinho mais complexos. Por quê? Você precisa extrair um min-termo de uma expressão agora de 2 bits, que o n é igual a 2. Eu estou fazendo pequenininho aqui, mas não precisa, tem todo esse espaço. Desacostumado, ainda não estou acostumado com esse papel digital, né? Então aqui o select tem 2 bits, mas você precisa gerar individualmente cada uma dessas combinações para ter o seu sinal de seleção. Então, no fundo, o multiplexador, ele implementa dentro dele um gerador de min-termos, tá, de n bits. Então, ele vai ter um atraso equivalente a uma E, né, uma porta E. Então, aqui um atraso de uma porta lógica. Que é para gerar os min-termos, por exemplo, o AB barra, né, o AB, o A barra B, o AB barra e o AB. Então, ele precisa gerar esses termos lógicos aqui para aplicar aqui dentro. Então, de certa forma, ele implementa, sim, uma porta E internamente. Só que você simplifica tanto o circuito, né? O número de portas lógicas diminui tanto, que o multiplexador acaba sendo vantajoso. Então, no fundo, é sempre um compromisso. Tá? A gente aqui, para esse curso, a gente não está olhando dentro do multiplexador. O multiplexador, para a gente, é um dispositivo que tem atraso 1. E ele sempre vai ter atraso 1, porque mesmo que você aumente o número de min-termos, o número de transistores numa porta E pode aumentar, então vira portas E de 3 entradas. Então, o atraso do multiplexador é sempre o atraso de uma porta lógica. Se ele é o atraso de uma porta lógica, e se isso simplificar muito a quantidade de circuito que você usa aqui fora, é sempre melhor, né, você usar multiplexadores
com mais bits seletores e menos lógica na entrada. Então, é um compromisso, na verdade. Porque quando você aumenta o número de entradas do multiplexador, também o circuito fica maior e mais caro, né? Então, quanto maior for o número de entradas do multiplexador, mais caro ele vai ser. Então, a ideia é achar um balanço. Um balanço que te minimize a quantidade de portas, o número de níveis de portas na entrada, e minimize também o tamanho de entradas aqui desse multiplexador. Então, é um compromisso, na verdade. Aí você me pergunta, qual que é o mais simples desses dois últimos que a gente fez, né? Voltando aqui. Este aqui, circuito 2, vamos chamar assim, circuito C2, comparando com este aqui, ó, circuito C1. Nesse caso aqui, o circuito C1 ele é bem mais eficiente, porque eu não tenho portas lógicas, eu não tenho nível de porta lógica aqui na entrada. Mesmo sendo o meu multiplexador de baixo de um bit só. Não, se bem que agora eu estou pensando, o multiplexador de um bit só, ele não gera, ele não tem o gerador de min-termos. Então, o multiplexador de um bit só, ele é especial, ele tira o atraso do gerador de min-termos. Então, difícil, hein? Ó, eu diria que o primeiro é melhor, porque essa porta XNOR aqui, ela, na verdade, quando ela é expandida em dois níveis, tá? Que é esse E e depois esse O. Então, aqui eu tenho dois níveis de atraso, e aqui eu não tenho nenhum nível de atraso. Já nesse circuito de cima, como eu tenho duas entradas, eu tenho um nível de atraso aqui, e eu tenho nenhum nível de atraso aqui, porque a gente sempre desconsidera as inversoras, tá? Então, esse circuito tem um delay, um nível, né, de delay. E esse circuito aqui tem 0 e aqui tem 2 níveis de atraso. Então, esse circuito aqui tem 2 níveis de atraso, de delay. Então, eu diria que essa implementação aqui, apesar de parecer mais simples, com um multiplexador mais simples, ela se torna uma implementação mais lenta, né? Mas é isso aí, paciência. O problema da porta NOR e XNOR é que elas são portas da NOR, da SHOR e da XNOR, elas enganam, né? Porque elas, na verdade, são implementações de dois estágios. Então tá. Já são quase 15 horas, eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho. Antes disso, para vocês começarem a trabalhar, eu vou mostrar uma implementação com decodificador. E a implementação com decodificador, ela é maravilhosa, né? Ela é muito fácil. Por quê? Porque o decodificador ele pode ser visto como um gerador de min-termos. Então, o meu mesmo circuito, né? ABC 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Eu tinha lá o gerador em 0, em 3, 4, 5 e só. Olha só, todas essas entradas aqui, elas representam min-termos, né? Então, esse valor da função f, ele vai ser 1 quando A barra, B barra e C barra. Quando as três entradas valem 0. Essa expressão aqui retorna 1 quando os três valores valem 0. Esse min-termo aqui igual a 1, eu vou ter A barra, B e C. Esse aqui é o A, B barra, C barra. E esse aqui é o A, B barra, C. Como é que eu construo isso aqui? Onde tem 0, eu boto B barra. Onde tem 1, eu não boto a barrinha. Essas coisas aqui são chamadas de min-termos. E aí o decodificador, decoder, ele é um circuito que pega n bits de entrada e gera todos os 2 elevado a n min-termos. Vou botar aqui exatamente os 8 min-termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para n igual a 3. Se eu colocar nessa entrada as entradas A, B, C, essas saídas representam os min-termos que são gerados nessa tabela. Então, aqui é o A barra, B barra, C barra. Aqui é o A barra, B barra,
C. Aqui é o A barra BC barra. Vou fazer um pouquinho maior. Aqui vira o A barra BC. E por aí vai até o ABC. Deixa eu pelo menos fazer os que a gente vai usar aqui. O A, B barra, C barra, o A, B barra, C, e o, para terminar, é o A, B, C barra. E aí, olhando para a minha tabela verdade, basta eu olhar onde a minha tabela verdade vale 1 e selecionar esses mintermos. Olha que show! Selecionando esses mintermos, eu vou ter esses caras aqui. E eu vou escolher essa saída. Eu vou escolher a saída 3, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a saída 0 que eu vou escolher, a saída 3, 4, 5. Então, eu vou escolher este, este e este. E aí, como é que eu faço? Eu boto todos os sinais onde? Numa porta U, né? Porque essa minha função lógica aqui, ela pode ser escrita uma soma de mintermos onde a minha função, minha tabela verdade vale 1. Então, ela é AB barra, C barra, ou A barra BC, ou AB barra C barra, ou AB barra C. Essa é a versão expandida, né? Não é a versão simplificada. Claro, o circuito pode ser simplificado. Mas se eu for simplesmente pegar da prateleira e eu quero usar um circuito que eu já conheço, que é o decodificador, em vez de ficar simplificando uma função lógica, né, para estabelecer qual é a função equivalente e tudo, cara, eu tenho um decodificador. O decodificador gera todos os mintermos, não estou nem aí. Pego, boto lá o decodificador, escolho os mintermos que eu quero e fechou. Tá aí meu circuitinho. Saída F. Então é uma maneira muito fácil, né? Uma maneira muito fácil de você fazer um circuito. A desvantagem dele é que o gerador de mintermos aqui a desvantagem é que você vai ter circuito, né, que você está gastando aqui e não está usando. Então é como se estivesse pagando 2 sanduíches só comendo um, né? Na verdade aqui tem parte de circuito que você não usa e isso aqui é ruim, desperdício. Mas por outro lado é muito fácil de resolver e melhor ainda, não tem atraso, né? Não tem nenhuma adição de atraso em relação ao circuito mínimo. O decodificador representa um nível de atraso, um delay, e a porta O mais outro delay. É um nível de atraso. Então, esse circuito é a mesma performance do circuito simplificado, porém, ele é mais custoso, né? Ele é mais fácil de desenvolver, mais fácil de implementar, mas ele é mais custoso na hora de pagar por esse circuito. Pessoal, em relação aos decodificadores, essa parte, vocês têm alguma dúvida? A Bárbara perguntou aqui, olha, o método visual sempre funciona? Bárbara, excelente pergunta. O método visual não funciona sempre. Ele é melhor usado quando você quer introduzir apenas uma variável. Ele tem essa limitação. Se você quiser introduzir apenas uma variável, o método visual is the way to go. Então a gente começa pelo método visual, chegou no circuito, aí você fala, poxa, ele ainda está complexo, deixa eu melhorar ele um pouquinho. E aí você vai e introduz mais uma variável. A segunda variável que você for introduzir não é possível fazer pelo método visual. Por quê? Olha para esse circuito aqui, ó, cadê? Olha para essa tabelinha aqui. Eu não consigo comparar, a não ser que não tenha, né, a variável introduzida, né? Nesse caso aqui eu até consigo fazer, mas nesse caso aqui de cima eu não consigo comparar esses 2 bits com os bits do lado, somente no de baixo. Então, cria uma certa limitação o método visual. O melhor mesmo é seguir o método da expressão para você obter sempre o resultado correto. Pessoal, agora é com vocês. Eu vou abrir esse espaço agora para vocês trabalharem um pouquinho, meia hora.
E aí, daqui a meia hora, eu vou abrir a sessão para a gente começar a discutir a implementação de vocês. Então, a ideia, deixa eu compartilhar aqui o experimento, né? Vocês devem ter o PDF aí, mas só para a gente fazer a leitura juntos. A parte 2 da aula é o projeto. Então, eu quero que vocês implementem um circuito que tenha essa carinha aqui, que é essa tabela verdade. Então, olha só, já é um circuito maior, né? É um circuito que vai até o min-termo 15. Então, tem mais entradas, vai ter mais coisa para fazer, mais simplificação para fazer. Então, vamos ver o que vocês conseguem tirar daí. Pode fazer no papel, pode fazer no PC, tá? Se vocês fizerem no papel, estejam com o celular aí em mãos para bater uma foto, aí manda para o computador, né? Ou então manda por WhatsApp, aí vocês mostram aí na tela para a gente discutir. Então estejam prontos para mostrar esse circuito na tela, então pode até fazer direto numa tabelinha no computador, né? No Word da vida, no Excel, e aí a gente discute daqui a meia hora. Se bem que vamos fazer assim, ó, vamos fazer em 3 etapas, vamos fazer primeiro a implementação nua e crua desse circuito, sem MOOC, sem nada. Implementa esse circuito e vamos ver a cara dele. E vocês têm 5 minutos para fazer isso, porque isso aí, a princípio, é só a leitura dessa tabela verdade. Então, 5 minutinhos, aí daqui a pouco eu volto, mostro a solução e aí a gente começa a simplificar pelo MOOC. Eu vou deixar vocês fazerem. Então, vai lá, valendo! Esse ficou grande, hein, Amélia? Bota o circuito simplificado aí pra gente. Então, depois que você estabeleceu a tabela verdade, clica lá em minimizar, ou minimização, sei lá como é que é o nome, acho que é isso. E aí, pega aquela expressão, pega a expressão como expressão do circuito e reconstrói o circuito para a gente ver. Porque o circuito minimizado sempre tem 2 níveis de atraso apenas. Exatamente, é o mesmo. Deixa eu ver aqui. Exatamente, o mesmo resultado do Kleber aí, ó, que legal. Show de bola. Muito bom. Então aproveita agora e faz a minimização usando o multiplexador. Faz com uma variável introduzida e depois com duas.
Oi, Vinícius. Certo. Então, a tua pergunta é como é que faz para interpretar a leitura, né, de uma tabela-verdade nesse formato compacto de um somatório. O somatório aqui representa a soma dos min-termos, ou seja, cada min-termo é uma linha da tabela-verdade. Então, a linha da tabela-verdade, cujo número representa esse índice, né? Então, vamos lá, vamos primeiro descobrir quantas entradas tem dentro desse somatório. A gente sempre pega o número de maior valor, o índice de maior valor. O índice de maior valor é o índice 15. Tá? Então, esse índice aqui é o maior valor. Aí eu pergunto para você, Vinícius, quantos bits eu preciso para codificar o número 15? Né, se eu quiser ter até numa tabela-verdade, se eu quiser ter até a linha 15, quantos bits eu preciso ter? Perfeito, exatamente, Vinícius. Ó, vamos acompanhar pelo da Bárbara. Bárbara, compartilha aí o Log5 com a gente, para a gente tirar a sua dúvida e já respondeu a dúvida aqui do Vinícius. Abre o Log5. Isso, aí o Vinícius falou, né? 4 bits, 4 entradas, aí você gera a tabela verdade. Aí o problema é que a sua tabela verdade está com um monte de x ainda. Então você precisa remover esses x clicando nos zeros. Isso, para eles virarem zeros. Aí vamos só fazer a interpretação aqui, antes de você dar o ok, só queria mostrar para o Vinícius, olha Vinícius, quando você tem os números ali do somatório, então o número de 0 até 2, né? Significa que eu quero as linhas cujos valores A, B, C, D representem os números 0, 1 e 2. Então, olha só, ali ABCD você tem 0000, 0001, 0010, que são os números 0, 1 e 2. Então, as três primeiras linhas, o valor é 1. Então, é isso que você vai fazer igual a Bárbara. Pode construir o circuito, Bárbara. Você vai fazer igual a Bárbara, que é mapear o número do índice ali do somatório com a linha da sua tabela verdade. Certo? Obrigado por compartilhar, Bárbara. Deu certo aí, né? Se quiser que eu te ajude, Vinícius, compartilha a sua tela aí que a gente faz junto. Beleza. Então, bota aí 4 entradas, igual você tinha falado, né? Você tem que primeiro colocar as entradas. Vou te colocar as 4. Beleza. E uma saída. Agora você vai ali em Projeto, Analisar. E aí você vai lá na tabela Verdade, isso. A tabela já está pré-preenchida, né, para você. E você vai clicando nas saídas, ou com o próprio teclado, né, apertando para baixo e apertando espaço para ir marcando. Você vai marcando o número da linha que está indicado naquele somatório. Então, o número daquele somatório que aparece no somatório deve ser marcado como 1. O que não aparece deve ser marcado como 0. Tá? Pega aí o arquivo PDF, está no nosso grupo. Clica lá na equipe. Isso aí, beleza. É o de baixo. Aí tá vendo? De 0 até 2. Então é 0, 1 e 2. Aí depois é o 5, o 6, aí depois os 9 até o 12. Então 9, 10, 11 e 12. Isso, perfeito. Para não dar aquele mesmo problema que a Bárbara relatou, né? Você tem que botar o 0 onde não tiver. 9. Peraí, você botou 9, 10, 11, 12? Cadê? Ó, 8, 9, mas aí tem que botar os intermediários, que é de 9 até 12, entendeu?
Quando tem o tracinho, significa de 9 até 12. Então, 9, 10, isso, 11 e o 12. Aí o outro é 0, isso. E o 15, o último, aí beleza, tá certo. Aí constrói o circuito, você vai ver, pode dar OK. É um circuito grande, né? Que não está simplificado, né? E agora você vai lá no analisar de novo. Vai na minimizada ali, ó. Pega, desce ali, rola para baixo. Pega ali, tomar como expressão. E aí constrói o circuito de novo. É engraçado que esse aí já é mínimo, né? Esse circuito não tem muito o que minimizar, ele já é grandão. Beleza. Ah, mas a gente vai conseguir minimizar ele agora com o multiplexador. Então, agora é com você. Você faz aí no papel, no Word. Pode botar aí, Kleber. Faz agora no papel e no Word a introdução das variáveis aleatórias. O que eu estou falando? A introdução das variáveis, né? Aqui não tem nada de aleatório, aqui é tudo muito bem definido. O Kleber já compartilhou a primeira implementação. Deixa eu ver aqui, Kleber, no meu. Parte 3. Acho que é por aí mesmo. D barra, D. Engraçado, eu acho que eu perdi essa parte, porque na minha resolução aqui só tem parte 1 e parte... Aí eu pulo para parte 3. Cadê minha parte 2? Eu fiz ela. Acho que eu não salvei. Deixa eu refazer aqui, aí eu comparo com a de vocês. Vai fazendo aí, pessoal. Vamos dar um tempo para o pessoal fazer, tá? Eu vou fazendo aqui, aí eu já passo o resultado para vocês. Mas deve ser mais ou menos assim. Bom, terminei o meu aqui, deu o mesmo do Kleber. Exatamente, essa mesma tabela. 1 D barra D, 1 D barra D. Manda bala aí, eu quero ver o circuito, pessoal. Vamos ver se o Kleber acertou ou se tá viajando aí na maionese. Ah, Kleber, depois eu preciso conversar contigo que o projeto lá voltou a ter que fazer algumas adequações de data. Posso sim, Bárbara. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Ó, a introdução da primeira variável aleatória, ela é feita comparando somente a última coluna com a saída. Então, se eu pegar a variável D aqui e comparar com a saída F, eu tenho que sempre fazer isso em duas linhas em linhas, né? A cada par de linhas. Então, eu já estou separando aqui, ó, de 2 em 2, para a gente ver o resultado. Então, vamos lá, Bárbara, responde aí para mim. Eu tenho aqui as saídas, deixa eu ter muita cor. A saída é 1, independente da entrada. Qual que é o valor de... Aí eu estou escrevendo agora F em função de D, né? Qual que é o valor de F em função de D para a primeira linha aqui? Perfeito. Para a segunda, olha, inverteu, inverteu. Isso. Beleza. Aqui, ó, manteve constante, então é o D. Então, eles são iguais, tá vendo que esses pares são iguais? Esses dois aqui são iguais, então é D. Agora, esses dois aqui é um contrário do outro. Então, D barra, aqui é exatamente igual, 0, 0, 0, 1, 0, 1, então é D. Aqui, independente da entrada, eu sempre tenho 1. Aqui, olha, 0 foi para 1 e o 1 foi para 0. Então, aqui é D barra. Perfeito. E aqui, de novo, igual, né? Vai para D. E aí, quero introduzir uma segunda variável. F de, vou botar C e D. Eu primeiro botei D aqui dentro, agora eu vou botar o C aqui dentro. Então, eu vou pegar sempre os pares de linhas, né? Essas duas linhas aqui, essas duas e essas duas. Então, como é que eu faço? Eu vou comparar um valor de C, né, que é esses dois caras aqui, com esse valor de F de D. Na verdade, eu vou fazer pela expressão, porque aqui não tem como fazer só visual. Tá? A segunda variável em diante, eu tenho que introduzir através da técnica da expressão. Então, 0 vezes 1, 0 vezes 1, ou a segunda linha, que é 1 vezes D barra. Então, 1 vezes D barra. Que é igual a 0E1 é 0, né, da expressão E, que a gente conhece. 1 e D barra é D barra. Isso aqui simplifica para D barra. De novo, vamos lá. Eu vou pegar uma outra cor aqui para poder diferenciar, tá? Que ficou muito fino. Então, vamos lá. 0 multiplica por D, ou 1 multiplica por D. D barra, desculpa. Então, 0E D, ou 1E D barra. Vamos simplificar isso aqui. 0 e D é 0. 1 e D barra é D barra. De novo. Então, 0 e D, 1 e 1. Então, 0 e D, ou 1 e 1. Opa, deixa eu botar aqui em cima. 1 e 1. Então, 0 e D simplifica para 0. 1 e 1 é 1. Então, o resultado disso aqui é 1. Ixi, peraí. Tá certo isso aqui? Oh, gente, estou fazendo errado. Ninguém me corrigiu. Lembra que tem que reinterpretar as entradas? Ai, ai, ai. Desculpa. É o seguinte, o que eu errei? Eu esqueci de reinterpretar as entradas. Né? Então, eu vou ter que, em vez de multiplicar 0 por 1, e bem que eu estava achando estranho, que estava muito simples na saída. Eu tenho que interpretar, em vez de 0, é C barra.
Então, aqui é C barra, aqui é C. C barra, C. C barra, C. Opa. C. Aqui é C barra e aqui é C. Agora sim. C barra e 1 ou C e D barra. C barra e D ou C, D barra. E aqui, C barra e D ou C e 1. E aqui é C barra ou D barra ou C e D. E aí vamos tentar simplificar o máximo que a gente puder. Aqui não tem como, né? C barra ou CD barra. Aqui é... esse aqui também não tem como simplificar, mas isso aqui é uma XOR, então é C XOR D. Esse aqui é C ou C barra D. E esse aqui de baixo é um XNOR, né? Então, C XNOR D. Então, essas são as 4 entradas do multiplexador que a gente vai usar. Então, ao implementar este circuito aqui, eu vou usar as variáveis A e B como entradas do seletores, né, do MUX. A, B. E aí, nas entradas, eu vou colocar essas 4 coisas. Aqui eu vou botar um C barra, ou eu vou botar esses caras aqui, ó. Este vem para cá, este vem... Opa. Este aqui para cá, este aqui para cá e este aqui para cá. Então, 0, 1, 2, 3. Não ficou tão simples não, né? Ficou meio até... Tenho 2 níveis aqui de atraso, ó. Esse circuito aqui tem... Não, esse circuito tem 2 níveis. Um para a porta E e um para a porta O. Então, 2 níveis. Vou botar 2T, 2 delays. Vou botar outra cor. Então, 2T na entrada. E esse gerador de mintermos aqui ainda é um T. Então, o circuito ao total das entradas para a saída tem 3 atrasos, 3 níveis de atraso. Se eu comparar a performance com o circuito... eu não fiz o circuito anterior. Mas se você olhar aí a imagem do Kleber, o multiplexador com 3 entradas, ele tem... Quer ver? Ó, se eu pegar essa implementação aqui, ela vai ser um MUX um pouquinho maior, né? De 8 entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí vai ter um aqui, D barra, D barra, D, 1, D barra e D. E aí eu vou botar aqui na chave seletora os A, B e seus outros bits, né? 3 bits. E aí esse circuito, porque eu tenho só um gerador de mintermos de 3 entradas, aqui é 1T, um atraso, e aqui eu não tenho nenhum atraso, 0T. Então esse circuito aqui, apenas com uma variável introduzida, é muito mais performante, tem uma performance muito melhor, né? Ele é muito mais rápido do que o outro que está aqui, esse de cima, o azul. Então, comparando os dois, eles têm complexidade bem diferente, né? Esse aqui, por conta desses mintermos complexos, acaba que a gente não ganha muito, né? Então, 2 variáveis já é demais nesse caso. Uma variável, na maioria dos casos, uma variável já está mais do que suficiente. Agora quero ver quem implementar com o decoder aí. Vamos ver.
Então, só para avisar, pessoal, assim que alguém tiver a solução com o uso do decoder, pode postar aqui que a gente começa a discutir. Oi, Kleber. Para o decoder, você vai implementar, né, usando o próprio decoder dos Logicsim, e você vai, então, selecionar na saída do decoder os mintermos que estão indicados no somatório, né? Então, o número do mintermo você puxa e coloca numa porta OU. Basicamente, a implementação com decoder ela é só isso, né? Vou te mostrar aqui uma das implementações. Oi, Bárbara. Deixa eu ajudar vocês aqui, então. Opa, estou na parte 3. É esse aqui. Então, por exemplo, se eu pegar o caso simples aqui da função booleana f, que é aquele somatório, né? 0, aquele da introdução. É o 0, o 3, o 4 e o 5, né? De 3 até 5. Essa função ela pode ser facilmente implementada com um decoder. E esse decoder, então, eu só seleciono aqui o número do mintermo equivalente que eu quero colocar na saída. Então, eu quero a saída 0, eu quero a saída 3, então 0, 1, 2, 3, está aqui. Eu quero a saída 4, quero a saída 5, a 6 eu não quero, a 7 eu não quero. Então, eu não seleciono, não boto na U. E aí, a implementação com decoder ela é absolutamente trivial, né? Na verdade, eu posso até simplificar isso aqui, ó, colocando uma entrada só. E aí eu vou colocar 3 bits de entrada. E aí, ó, o mintermo 0 está lá igual a 1. O mintermo 2 não tem, mas o 3 apareceu 1. Agora o 4. 4, ó, saiu 1. E o 5? Ó, o 6 não vai, mas o 5 foi. Entendeu? Então, o decoder, na verdade, ele é só um seletor de mintermos. Os mintermos são automaticamente gerados pelo decoder, e aí você consegue estabelecer qualquer função booleana usando decoders. É muito fácil.
Dá para tirar o enable. Isso. Vocês já estavam fazendo aí enquanto eu explicava. Muito bem. Bárbara, você entendeu? Beleza. Qualquer dúvida é só falar. Ana Júlia está perguntando. Ainda não entendi muito bem como é que passa da tabela para o circuito. Joia. Especificamente no decoder ou geral, Ana Júlia? Geral, tá. Primeiro, a tabela ela é uma visualização extensa de um circuito, né, de uma expressão. Você pode... Deixa eu botar aqui o meu... Rapidinho. Minha anotação. Então, vamos lá. Eu dei aqui... Vou dar um exemplo simples do somatório... Vou dar um exemplo já concreto, né, que aí você tem uma coisa mais sólida para trabalhar. O exemplo do projeto é o somatório 0 até 2, 5, 6, 9 até 12 e o 15. Essa notação que eu estou usando é uma notação simplificada, tá, Ana Júlia? Que ela significa o seguinte, ela significa cada um desses termos aqui é a linha da tabela verdade que corresponde à saída igual a 1. Então, se eu pegar uma tabela verdade aqui, aí como é que eu sei quantas entradas tem? Porque aqui eu não estou falando quantas entradas tem, né? Eu sei que tem N entradas se eu olhar o termo mais significativo aqui, o 15, por exemplo. Na verdade, eu posso especificar de duas formas, tá? Aí uma adição. Eu posso botar aqui no somatório A, B, C, D, falando que é um circuito de 4 entradas. Ou se isso aqui não estiver especificado, eu posso olhar pelo termo mais significativo, né, o valor 15. E olha, como é que eu faço para escrever 15 em decimal? 15 é 8... vamos botar aqui, ó. Então, cada entrada aqui tem um peso, né? 2 elevado a 0, que é 1, 2 elevado a 1, que é 2, 2 elevado a 2, que é 4, e 2 elevado a 3, que é 8. Então, cada dígito binário tem um peso no número que eu quero representar. E o número 15, eu posso pensar, poxa, para fazer 15, será que eu preciso de 5 bits? Com 5 bits, 2 elevado a 4 já vale 16. Então, esse aqui passou. Então, eu não preciso desse bit. Mas será que eu consigo resolver com 4? Eu acho que sim. Vamos lá. 1 nesse cara aqui me dá 8. Se eu colocar mais 4, vai dar 12. Então, não passou, tá valendo. Então, mais 4, 12. Mais 2 vai dar 14. Então, estou quase lá. Mais 1, cheguei em 15. Então, esse é o número 15, o número binário que representa o 15. Aí eu vejo aqui que eu preciso, então, de 4 bits para representar esse número aqui. Se eu preciso de 4 bits para representar, então esse somatório, ele precisa de 4 entradas. 4 variáveis aqui, que é o A, B, C e D. Então, vamos colocar elas aqui, ó, A, B, C e D. Então, A, B, C, D, você vai construir essa tabela verdade, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, e por aí vai até chegar no último valor, né, 1, 1, 1, 1. Aí você vai construir e aí vai colocando os valores iguais, a saída é igual a 1, nas posições indicadas por esse somatório. Então, olha só, esse somatório está indicando que a posição 0, a posição 1 e a posição 2, elas valem 1. Então, eu vou botar aqui, ó, 1, 1 e 1, que são os números 0, 1 e 2. Essa saída vamos chamar de F. Então, quando tem o tracinho aqui, significa
de 0 até 2. Então, 0, 1 e 2. A próxima é a 5. Então, aqui é 3. Vou botar 5 aqui só para a gente dar um exemplo. 4, 5. Então, todas as que tiverem entre o 2 e o 5, então, essa aqui, ó, 0, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A 3 e 4 não aparecem no somatório, então eu vou botar 0 para eles. E a 5 eu vou botar 1. Entendeu, então, como é que constrói a tabela verdade a partir do somatório? Beleza. Agora, do somatório para o circuito, que é a sua dúvida, né? Então, cheguei agora na sua dúvida. Como é que eu faço para levar esse cara aqui para o circuito? Tem várias formas. Eu não expliquei aqui, eu pulei essa parte, eu deixei para a gente fazer com o LogSim o fato de gerar circuitos a partir da tabela verdade. Então, quem faz isso para a gente é o LogSim. Eu mostrei para vocês como é que gera o circuito minimizado na aula passada e como é que gera o circuito complexo. Então, eu vou mostrar aqui para você. Então, eu pego, vou botar aqui 3 entradas, ou desculpa, 4 entradas, né? E uma saída. Eu só coloco as entradas e saídas. Aí eu venho aqui em projeto. Peraí, deixa eu compartilhar a tela. Venho aqui em projeto, analisar circuito. E aí ele vai abrir essa janelinha. Você pode até perceber que ele já detectou as entradas A, B, C e D, e colocou uma saída X. Tudo bem, o nome pode ser outro, né? Depois você pode mudar. E aí ele gerou uma tabela verdade aqui. Eu gosto de ir com o teclado, mas você pode ir pelo mouse também clicando. Então eu vou preencher essa tabela verdade com o valor do somatório. Então, tá aqui, ó, tá vendo aqui do lado o somatório? O termo 0, o 1 e o 2 valem 1. O 3 é 0, o 4 é 0, o 5 é 1, o 6 é 1, 7 é 0, 8 é 0, o 9 é 1, 10 é 1, 11 é 1, o 12 é 1. 13 e 14, 0 e o 15 é 1. Fizemos isso aqui, constrói o circuito, dá OK. Olha aí o circuitão. Tá? Dá para melhorar? Dá. Vem em projeto, analisar circuito, vem aqui no minimizado, ele simplifica pouca coisa, tá? Aqui não dá para simplificar muito. Você clica aqui em tomar como expressão, reconstrói o circuito, e aqui está uma versão simplificada. Eu não vou ficar analisando em detalhes, mas é assim. Ah, não gostei, eu quero fazer com um multiplexador. Aí você tem que usar variáveis introduzidas. Ah, quero usar um decodificador. Então, pega o circuito de decodificador e gera ele aqui. Tá? Essas duas etapas, aí eu recomendo você, porque como eu já expliquei várias vezes, se você quiser reassistir, dá uma olhada na gravação que está lá explicadinho direitinho. Mas deu uma ajuda? Você conseguiu pelo menos destravar? Beleza. Tenta então fazer com o multiplexador para ver se sai. Se não sair, você me chama que eu tento te ajudar. Boa, Rodrigo. Terapêutica.
Quem já terminou, pessoal, pode tentar fazer o desafio aí, o 3. 3 e o 4, que são extras, né? Não, Rodrigo, eu nunca vi esse caso aí. Você pode compartilhar com a gente? Bota aí sua tela. Ah, tá. Ele deve ter essa limitação, né? Entradas multibits. Então vai ter que abrir a entrada multibit em 3 entradas, aí você usa aquele. Como é que é o nome, gente? O que eu uso, né? Fica em portas. Não, fica em portas não. Fica onde? É o distribuidor. Fica em conexão. Distribuidor. Isso, distribuidor. Distribuidor. Fica em conexão. Pô, que pena. Deve ser porque ele não consegue dar label, né? Para entrar no multibit. Uma outra sugestão para quem já terminou é fazer o circuito do relatório, né? Tem aí 20 minutos. Em vez de fazer a parte 3 e 4, que eu não vou cobrar no relatório, pode ir direto já para o circuito do relatório e resolve isso aí. Se fizer agora, faz rápido, né? Se deixar para depois, aí tem que recapitular e relembrar.
Ok, pessoal. Nossa, saí aqui por uns minutinhos e agora tem muitas perguntas. Vamos lá. Cadê? O pessoal está perguntando sobre a parte 3, né? Essa parte 3 aqui, na verdade, é só para levantar a discussão, tá? Não é uma coisa para a gente resolver obrigatória da disciplina. É uma coisa para levantar a discussão mais lúcida, assim, de onde que esses circuitos são usados e para que eles são usados. Mas deixa eu ver o que vocês imaginaram aqui. Então, a Amélia falou assim, imaginei um circuito com 4 bits a transmitir e 4 endereços. Aí, a coisa externa, que seria esse relógio de 1 segundo, decide qual deles vai estar transmitindo a cada ciclo, exatamente. Aí os endereços apontam para 6 saídas, isso. Então seriam 2 MUX e um decoder. Pode ser só um MUX e um demux que resolvem. O Felipe está perguntando, professor, acabei ficando em dúvida, os circuitos do relatório são só os que tiverem na parte do relatório? Exatamente, Felipe. Para o relatório, não precisa dos circuitos que você fez em sala de aula. Tem um circuito específico que você vai resolver no relatório. Tá? É outro circuito. Você vai repetir tudo que a gente fez aqui hoje, só que você vai fazer para o relatório. É outro circuito. Ok? Professor? Cara... Oi, quem está falando? É o Vitor. É porque nessa parte 3 aqui, você falou que era para discutir, né? Eu não sei se ficou meio ambíguo, porque não dá para saber se os 4 transmissores, ele pode se comunicar até 6 receptores. Ele escolhe quais ele quer ao mesmo tempo. Tipo, um transmissor pode mandar para quaisquer desses 6 e um desses 6 receptores pode receber todos ao mesmo tempo? É isso? Vou explicar aqui. Não, só pode... Comunicação é ponto a ponto, né? Então, sempre um transmissor com um receptor. Ah, entendi. Imagina que fosse coisa de telefone mesmo, né? Ele pode ter interceptação de sinal. Um receptor só recebe um e um transmissor só manda para um. Exatamente, perfeito. Eu vou mostrar a minha solução, porque aqui a gente está meio curto no tempo, e aí a gente discute em cima disso. Até porque a minha solução aqui, ela, em vez de ficar clicando, né, para mostrar a variação, eu usei uns circuitos que a gente só vai ver no próximo mês, tá? São circuitos sequenciais. É o circuito aqui que eu botei como contador. Mas vocês já imaginaram, eu vi aí que na cabeça de vocês, né, vocês já começaram a imaginar algo semelhante. Então, o core, o núcleo desse sistema, a parte mais importante é essa parte aqui de cima. Eu tenho 4 transmissores, 4 circuitos digitais que querem transmitir, e eles querem falar com um receptor. Então, esse cara aqui quer falar com esse cara aqui quer falar com algum, eu não sei qual que é, eu não lembro de cabeça qual que eu botei, esse aqui quer falar com outro, e esse aqui quer falar com outro. Então, a Amélia levantou bem, né? A gente precisa de uma noção de endereço. Quando eu faço a ligação, eu digito o número da pessoa e, ao mesmo tempo, quando eu levanto e tiro o telefone do gancho, o meu código de cliente já é mandado junto também. Então, o endereço de fonte e endereço de destino são coisas que estão no circuito. Aí eu usei 2 multiplexadores aqui para escolher os endereços de fonte e o endereço de destino. Então, isso aqui é coisa que a telefonia faz, né? A empresa telefônica vai fazer. Esse fio aqui é um fio de centenas de metros, né? Um fio bem grande que conecta as casas, as pessoas, ou melhor, a casa das pessoas até uma central telefônica e da central telefônica para a casa das pessoas, né? Então, algo nesse sentido. Então, a gente pode imaginar aqui um bloco, aqui na Asa Norte, por exemplo, um bloco vai ter um multiplexador de entrada, e aí lá na central telefônica a gente demultiplexa para poder analisar esses dados e reroutear para outros caminhos. Aí o que eu usei? Eu usei um sistema sincronizado, que eu tenho um contador, esse aqui é um circuito sequencial, a gente vai ver mais tarde, e ele conta de 0 a 3, circulando sempre nessas 4 entradas aqui, 0, 1, 2 e 3. Então esse aqui representa o endereço de fonte do slot 0, esse aqui é o endereço de fonte do slot 1, o endereço de fonte do slot 2 e o endereço de fonte do slot 3. Eu coloquei 0, 1, 2, 3 porque é padrão, mas na verdade eu nem precisaria desse MUX se os 4 elementos estivessem se comunicando de fato.
Mas a gente pode até pensar numa situação onde um desses elementos quer comunicar mais do que o outro, né? Então eu dou 2 slots de tempo para ele, e aí tem um que está desligado, eu não preciso dar um slot de tempo para um terceiro. Então a gente faz a separação temporal aqui em slots de tempo. Esses slots de tempo são controlados por um circuito chamado clock, e aqui tem uma simulação, quando você aperta Ctrl K, ele começa a bater o clock sozinho, eu não estou fazendo nada. Ele está batendo o clock, e esse contador aqui está contando de 0, 1, 2, até 3. E aí quando ele chega em 3, ele volta para o 0. Eu só estou usando um extensor de bits aqui, porque aqui só tem 2 bits e ele espera 4 bits. Então eu só estou estendendo de 2 para 4. Agora é o seguinte, esses valores que estão entrando nos dois multiplexadores, eles estão rodando de 0 a 3. Então eu estou sempre trocando essa entrada, a segunda, a terceira e a quarta. Então a saída, nesse caso aqui, ela está variando 0, 1, 2 e 3, dando um slot de tempo para cada transmissor. 0, 1, 2 e 3. O segundo caso aqui está variando 3, 2, 0 e 4. Então esse cara aqui tem um significado de endereço de destino. O primeiro transmissor, o transmissor 0, quer conversar com o 3. O transmissor 1 quer conversar com o 2. O 2 quer conversar com o 0. E o 3 quer conversar com o 4. Só que ele só tem um slot de tempo para fazer isso. Então, olha só. Eu estou no 1, vou esperar chegar no 0 para comunicar no 0. Então, ele está tentando comunicar, não consegue. Agora, ó, está comunicando lá. Aí, acabou o slot de tempo, ele não comunica mais. Quando chegar o slot do número 1, ele vai comunicar. Ó, tá comunicando. Agora parou de comunicar. Mesma coisa aqui com o 2. Então, se eu tiver o 2 aqui que quer comunicar, ele vai comunicar com o 0. Então, tá vendo aqui? Ó, ele vai mandar para o 0. Né? Então, vamos esperar o slot dele voltar. Ele vai mandar aqui para a unidade 0. E é isso. Então, cada um tem um slotzinho de tempo para funcionar. E aí eu estou transmitindo esses dados e reroteando os pacotes, né, entre os diferentes transmissores / receptores. Então foi assim que eu imaginei esse sistema de transmissão, mas vocês podem imaginar de diversas formas. Então a ideia dessa parte do nosso laboratório hoje era mais para discutir o uso dos multiplexadores e demultiplexadores, né? Isso aqui é uma das implementações clássicas de divisão temporal, divisão temporal. Então, eu estou fazendo uma multiplexação temporal. Eu estou fazendo com que diferentes transmissores ocupem um slot de tempo único, né, para eles. É o chamado de TDM, não sei se vocês já escutaram falar. Existem outros tipos de multiplexação, por exemplo, a multiplexação na frequência. Aqui, eu, por exemplo, estou com um teclado, um mouse, o meu headphone sem fio. Tenho 3 dispositivos se comunicando com o meu computador usando o mesmo canal, que é o ar. E aí, para esses 3 dispositivos funcionarem simultaneamente, cada um deles ocupam uma faixa de frequência diferente. É igual na rádio, né? Quando você liga uma rádio, tem lá a faixa de frequência da rádio que você quer escutar. Isso aí também é uma forma de multiplexar. Então, olhando para esses casos, a gente começa a pensar no significado da palavra multiplexar. Multiplexar no tempo, multiplexação na frequência, são formas de compartilhar um mesmo recurso, um recurso primordial, dando partes, né, para cada um dos usuários. Legal. Amélia, você quer compartilhar o seu? Então, essa é a ideia de multiplexar, né? Então, multiplexar é rotear dados, compartilhar recursos importantes. Então, essa é a mensagem, a grande mensagem que eu quero transmitir hoje. Amélia, se você quiser, pode transmitir, pode mostrar a sua solução, seja por imagem ou compartilhando a tela, que a gente pode também discutir a tua solução. Ok, professor. Eu só estou entrando aqui pelo computador, que eu estou falando pelo telefone até agora, por causa daquele problema do microfone que estava dando. Ah, sim. Se quiser só mandar o screenshot, eu abro aqui e mostro para todo mundo. Eu acho que ficou meio confuso demais, professor. Tá bom. Beleza.
Então, Então explica aí pra gente. a ideia que eu tinha tido é que você teria 4 inputs, né? Deixa eu só separar eles melhor aqui. Eu vou deixar Entendi. O quieto. dado é o verdinho e o o triplo dado é é o o... verdinho, o triplo é o endereço que esse transmissor está querendo transmitir. Perfeito. Aqui embaixo a gente tem o clock, que estaria decidindo qual dos transmissores está transmitindo em um determinado momento. Legal. E aqui tem as saídas, de 1 a 6. Aqui ele está transmitindo o transmissor 0 no momento, né? Certo. E ele está transmitindo 0 para o endereço 0, então faz sentido. Ok. Se eu quero transmitir 1 para o endereço 0, funciona, né? Aqui eu decido qual que é o endereço que eu quero transmitir. Vamos supor que eu quero transmitir, por exemplo... Ih, tá dando um conflito aí. O que será que é isso aqui? O MUX é de... Clica no MUX, deve ser a propriedade do MUX. Não, é que os 2 primeiros funcionaram, né? Ah, é mesmo. Ah, não, é porque tá um curto ali, ó. Tô vendo. Tem um curto entre a entrada 2 e 3. Pega 2 o e 3? MUX e desloca ele um pouquinho para a direita que você vai ver o curto aparecendo. Aí. Obrigada, professor. Beleza. Nossa, Aí, deu o mesmo curso agora, porque você arrastou e escorregou o mouse para baixo. Nossa. Dá um Ctrl Z que ele desfaz. Tentado. Aí, pronto. Então, cada um está transmitindo para um endereço diferente, né? Então, se eu alternar entre os transmissores, ele vai alternar aqui no final. O transmissor 1 está transmitindo para o número 2, né? 0, 1, 2. Perfeito. Transmissor 1 está transmitindo para o número 1. Então, se eu mudar para o 1 aqui... Legal. Certo? Esse aqui está transmitindo para o número 6. Não, 6 não, 8, né? 8 também não. Esse é o 4. Perdão. Número 4. Então, se eu for para o transmissor 2, ele vai para o 4. Perfeito. Maravilha. E é isso, né? Eu achei que ficou mais simples. Eu não sei se entendi. Ficou jóia. Ficou jóia. É exatamente a mesma coisa aqui. Você só colocou de diferente, né? Você não tem o recurso de seletor dos slots de tempo, que eu também até sugeri tirar no meu. E se você quiser colocar aí o contador, em vez desse número aí, você pode botar um contador que gira, né, de 0 a 3 automaticamente. Aí para fazer isso você precisa colocar um clock e o circuito sequencial, você vai encontrar ele em memória. Memória, aí o nome dele é contador. Counter, no seu caso. Que ele vai contando de 0 a 3 automaticamente. Interessante. Colocar 10 bits aqui, né? Legal, parabéns. É isso aí. A implementação do senhor, professor, como o senhor usou o Demux, porque essa aqui ela usa só 2 multiplexers e um decoder, né? Sim, ó, para botar o Demux aí no teu, você pode substituir o decoder com as Zs, porque na verdade o decoder ele está funcionando como um seletor, né, um habilitador das saídas. Sim. E o decoder mais as portas NAND, essas portas Z, elas são um multiplexador no final das contas. A grande verdade é essa. Então você pode substituir todo esse circuito aí por um Demux. Já que a saída daquele MUX de baixo não vai ali... assentada como seletor, né? Isso, exatamente. Faz sentido. Ela já é um endereço de destino. Simplifica E o bastante. bit de cima é o bit de dado. Eu acho que dá até para fazer isso aqui agora, né? Deixa eu apagar isso aqui. Isso. Faz aí com calma, porque aqui o nosso tempo já está acabando. Também não gosto de... Porque pode ser que tem gente que tem aula agora, né? A gente precisa liberar aqui. Mas eu vou só finalizar aqui enquanto você vai fazendo. Pode parar de compartilhar para eu finalizar a aula. Perdão, professor. Obrigado, Amélia. Valeu pela contribuição. Muito legal. Eu que agradeço, professor. Então tá, gente. Com isso eu concluo a nossa aula. Agradeço. Funcionou. Beleza, joia. Parabéns. Então agradeço aí a atenção de todos. Desejo a todos uma boa semaninha. Semana que vem é carnaval, né? Então não tem aula. Eu fiz de propósito, botei dois experimentos com LogSim. A partir do experimento 3, a gente já vai começar a trabalhar com Verilog. Tá? Então, aí a gente já muda um pouco
a abordagem do laboratório. A gente vai trabalhar com um código que é de modelagem de circuito, então a gente consegue fazer coisa muito mais complexa do que a gente consegue fazer no Logic Sim. Então, agradeço a todos, espero que vocês tenham compreendido. Eu acho que a gente está um pouquinho avançado em relação à teoria, mas um dos meus objetivos era também ajudar vocês a compreenderem a teoria com mais facilidade. Lembrem, essa é uma disciplina cuja complexidade ela cresce exponencialmente. O começo é muito fácil, álgebra de Boole, representação numérica, até fica entediante as minhas aulas aqui, né? Agora, chega ali para metade, para o final, a complexidade aumenta muito e muito rápido. Então, é importante que vocês tenham domínio dessas técnicas, né, que a gente está usando agora, de fazer um circuito, de minimizar o circuito, entender as portas de entrada e saída, como é que desenha o circuito direitinho, porque mais para frente a gente vai tentar dominar essa complexidade através da modularização dos circuitos. Então, eu vou fechar o circuito que eu já conheço, que eu já domino, numa caixa preta, e aí eu vou, né, formando mais caixas pretas e vou juntando circuitos maiores em esquemáticos cada vez mais complexos. Então, daqui para frente vai ser assim. Então, espero que vocês estejam animados. Daqui a 2 semanas a gente começa a ver Verilog, então. Desejo a todos uma boa semaninha. A gente se vê na outra semana. Bom carnaval a todos. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Até mais.